Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na primeira aula introdutória sobre o uso da cultura e tecido de plantas para a propagação de plantas. Ou seja, nós vamos estudar agora as diversas técnicas que estão relacionadas com a cultura e tecido de plantas. Porque as fundações você já tem. Então nós vamos dar continuidade a uma sequência de raciocínios para que vocês consigam compreender em profundidade cada uma dessas técnicas. E agora nós vamos lá para dentro para dar continuidade à nossa linha de raciocínio. E esse é o universo que nós vamos estar trabalhando, a micropropagação de plantas. E nessa videoaula de hoje, nós vamos dar uma visão geral sobre as técnicas que estão envolvidas na micropropagação de plantas. Mas aqui, fazendo uma pequena recapitulação para sedimentar, lembre-se que todas as plantas precisam ser propagadas. Existem duas formas de propagação, a propagação sexuada e a propagação assexuada. O nosso universo de trabalho é a propagação assexuada de plantas, que tem um principal objetivo, que é a produção de clones. Então nós estamos no universo de plantas visando a produção de clones. E dentre as diversas técnicas de propagação assexuada, existe uma infinidade que vai ser utilizada a depender da espécie e dos objetivos que você tem, de como que aquela planta responde àquela forma de propagação assexuada. A cultura de tecidos é uma dessas técnicas e está neste cenário englobado pelos outros, ou seja, além dos métodos tradicionais de propagação vegetativa, a cultura de tecidos é também considerado uma forma de propagação assexuada de plantas. É o que nós chamamos de micropropagação. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário, para a gente aprofundar o nosso raciocínio nesse conhecimento. Imagine que você é um pesquisador e você está fazendo uma expedição para uma determinada área, para um determinado ecossistema, atrás de plantas que possam ser utilizadas, por exemplo, para a saúde humana. Ou você é um pesquisador e você trabalha em uma instituição de pesquisa, de ensino, e que você trabalha com melhoramento genético. E você foi, ao longo dos anos, produziu um único indivíduo, e esse único indivíduo tem todas as características que você quer. Agora imagine a seguinte situação. Esteja você prospectando o ambiente e encontrou uma planta que tem o potencial de ser utilizado para a saúde humana, ou você é um melhorista que produziu uma planta que tem o potencial de agregar todas as características de seu interesse, como por exemplo, resistência à doença, melhor valor nutricional, apresenta tolerância a estresses ambientais, seja o que for, mas você tem um único indivíduo. Agora você precisa propagar aquele indivíduo. Agora a pergunta é a seguinte: ciente de que existem duas formas de propagar as plantas, considerando que você não tem como propagar ela de forma sexuada, porque você tem apenas uma única planta, e sua única planta ela tem flores unissexuais, não tem como se autofecundar, a pergunta é: como você faz para propagar essa planta? Você obrigatoriamente vai ter que partir para formas de propagação assexuada, propagações vegetativas. E agora sim, a cultura de tecido se mostra como um potencial muito grande de poder te ajudar a resolver esse problema. Por quê? Porque você tem apenas uma única planta, então você tem pouco material vegetal. Então você não tem como ficar testando as diversas formas de propagação assexuada, propagação vegetativa tradicionais. Agora a cultura de tecidos realmente se mostra como uma alternativa bastante promissora para resolver o seu problema. E a cultura de tecidos ela tem diversas técnicas, e as técnicas elas buscam atender aos mais diversos objetivos. E um desses objetivos é justamente a micropropagação de plantas. Agora sim, eu tenho um problema e eu tenho um conjunto de técnicas que pode me ajudar a resolver esse problema. Agora a cultura de tecidos realmente é uma alternativa viável. Eu não vou fazer cultura de tecidos por fazer cultura de tecidos. Eu vou fazer cultura de tecidos e vou escolher uma determinada técnica porque ela tem o potencial de resolver aquele meu problema. E aprofundando então na micropropagação, qual que é o conceito de micropropagação? A propagação in vitro de plantas. Ela consiste em se utilizar explantes que visem propagar o seu material vegetal em condições in vitro. Ou seja, eu quero multiplicar o meu material. Eu não quero fazer nada além disso. Eu quero simplesmente propagar o meu material. E com que objetivo? Para a produção de
clones. Eu quero organismos que sejam geneticamente idênticos à planta mãe. Eu não quero ter variabilidade genética. Eu quero ter indivíduos que são exatamente idênticos do ponto de vista genético à planta mãe. Agora sim, a cultura de tecidos é exatamente a porta para esse novo caminho que você vai precisar explorar para micropropagar, para propagar em condições in vitro, também conhecido como propagação vegetativa in vitro, a sua planta de interesse. E é sem sombra de dúvida nenhuma, esse conjunto de técnicas de micropropagação a principal aplicação comercial da cultura de tecido de plantas, em que eu vou produzir materiais em condições in vitro em larga escala e eles vão ser geneticamente idênticos à planta mãe. É a principal aplicação comercial da cultura de tecido de plantas. Mas lembre-se que micropropagação é um conjunto de técnicas. Como assim um conjunto de técnicas? É exatamente isso. Nós temos basicamente 3 grandes formas de fazer a micropropagação de plantas. E aqui eu vou compartilhar uma das vertentes, uma das formas de você trabalhar com esse conceito de micropropagação. Vocês podem encontrar em literatura outras nomenclaturas, outras formas de abordagem. E na essência é a mesma coisa. É como se eu dissesse para você, olha, o meu telefone é 96. Ou eu dissesse para você, meu telefone é 96. O número 6 ou o 6 é a mesma coisa. São ditos de forma diferente, mas é o mesmo conceito, é o mesmo princípio. Eu posso dizer que está escuro. Eu posso dizer que está na ausência de luz. É a mesma coisa, forma de dizer diferente. Então, vocês vão encontrar explicações, terminologias que podem variar um pouco da forma como eu vou apresentar. Mas não quer dizer que uma forma está correta e a outra seja errada. São apenas perspectivas distintas. Então, na minha perspectiva, que eu acho, na minha interpretação, não a melhor, mas a mais simples, é a que eu vou compartilhar com vocês. Então, dentre as técnicas de micropropagação de plantas, nós temos a que utiliza gemas axilares. Nós temos as técnicas que envolvem a embriogênese somática. Nós temos técnicas que envolvem a organogênese. Mas o que é gemas axilares? O que é embriogênese somática? O que é organogênese? Nós vamos destrinchá-las gradativamente, uma a uma. E vocês vão ver ao longo da disciplina que algumas dessas técnicas, além dela ser utilizada para micropropagação, ela pode ser utilizada para outras finalidades, como por exemplo, para regeneração de plantas. Micropropagar é propagar em larga escala. Regenerar é você formar uma nova planta. Então algumas técnicas elas podem servir para as duas finalidades, dependendo do quê? Dependendo do objetivo do seu trabalho. E aqui eu vou mostrar alguns esquemas. Não são esquemas fechados, não está escrito a ferro e fogo, não está escrito na pedra, não é inalterado, são apenas ilustrações de como que essas diversas técnicas se conectam, como que elas estão organizadas. No caso aqui, estou mostrando uma representação, nesse caso aqui específico, para micropropagação de maconha. E o que está sendo utilizado aqui? Está sendo utilizado a embriogênese somática e está sendo utilizada a organogênese. Aqui eu poderia criar um novo caminho e colocar aqui a produção de gemas axilares. Eu poderia colocar isso aqui, mas às vezes a pessoa, de acordo com o estudo dela, preferiu apresentar dessa forma e excluir a produção de gemas axilares. E está tudo certo. E nós vamos entender cada uma dessas técnicas mais à frente na disciplina, com aulas específicas sobre cada uma delas. Aqui está um segundo esquema, em que está mostrando a micropropagação, e está mostrando aqui a organogênese, e aqui está mostrando a embriogênese. Novamente não está incluído aí a questão das gemas axilares? Tá. Nesse caso aqui, está incluído neste ponto aqui. Ele está mostrando que a partir deste ponto, eu posso produzir, utilizando determinadas regiões da planta, que nós vamos entender mais profundamente nas próximas aulas, eu posso utilizar ela para regenerar uma planta inteira. Então, esse pesquisador, este autor, colocou a técnica de micropropagação por gemas axilares dentro da parte de organogênese. Está errado? Não, não está errado. É a forma como ele vê. Não tem problema nenhum. Eu prefiro separar cada uma delas. E vocês vão entender o porquê ao longo das próximas aulas. E aqui está mostrando um esquema ilustrativo, em que eu vou pegar um explante
eu vou pegar parte desses plantas, vou inocular em condições in vitro. Neste caso aqui, ele vai produzir o que nós chamamos de calos, que vocês vão entender nas próximas aulas. E nesse caso, ele regenerou a parte aérea, produziu a parte aérea, depois ele fez um enraizamento e depois ele fez o processo de adaptação ex vitro, que algumas pessoas chamam de aclimatização ou aclimatação. Não vou entrar nesse mérito. Nas primeiras aulas que nós tivemos, eu disse para vocês que vocês chamem da forma que vocês quiserem, é uma briga que eu não compro. Não faz o menor sentido gastar meu tempo. Se é aclimatização ou aclimatação, é um processo de adaptação para condições ex vitro e depois ela vai voltar para o campo. Então eu estou micropropagando. Através de gemas axilares, neste caso aqui, não, mas está mostrando um processo de micropropagação. Para ser mais específico, neste caso aqui, está mostrando a parte de organogênese. Eu produzo a parte aérea, depois eu produzo o sistema radicular. Mas a primeira técnica que nós vamos entender com mais profundidade, e exatamente todos os princípios que estão envolvidos com ela, é a micropropagação utilizando as gemas axilares. Não vamos falar nesse primeiro momento sobre biogênese somática, não vamos falar nesse primeiro momento sobre organogênese, nós vamos focar na primeira técnica de micropropagação de plantas que utiliza as gemas axilares. E é exatamente isso que nós vamos começar a estudar a partir da nossa próxima videoaula. Agora você já tem uma ideia geral do universo de micropropagação. Ela é extremamente complexa, ela tem técnicas específicas, cada técnica tem seus requerimentos, seus procedimentos, as suas formas de abordagem, mas a partir de agora nós vamos focar na primeira técnica de micropropagação, que é a micropropagação utilizando gemas axilares. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês aqui e agora, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!